Por derramar uma taça de vinho. Seu marido lhe deu um tapa, porém ela riu como se guardasse um segredo, o deixando confuso. Camila sempre se sentia fora de lugar durante os jantares na casa dos pais de Lucas, Mateus e Helena. Era como se ela estivesse constantemente pisando em ovos, tentando não incomodar nem atrair olhares severos. O ambiente luxuoso do salão de jantar tornava tudo ainda mais constrangedor, pois evidenciava o contraste gritante entre a pompa e o desconforto que pairava no ar. Sob o lustre imponente, que pingava cristais delicados e projetava reflexos sobre a mesa de mogno polida, ela podia ver seu próprio rosto tenso, refletido nas taças de vinho dispostas simetricamente. Os talheres de prata, alinhados como se aguardassem uma inspeção, lembravam-lhe um exército em prontidão. Aquela atmosfera impecável contrastava de forma sufocante com a tensão silenciosa que corria por baixo de cada sorriso contido. "Camila, querida", dizia Helena, a mãe de Lucas, sempre em tom suave e com um sorriso que parecia genuíno à primeira vista. "Você está bem? Parece um pouco quieta hoje." Em resposta, Camila normalmente assentia de maneira automática, um leve sorriso surgindo apenas por educação. "Estou bem, sim. Só um pouco distraída com as minhas próprias coisas", respondia, tentando soar confiante. No entanto, ela notava um brilho avaliador nos olhos de Helena, como se a sogra a estivesse medindo, calculando até que ponto poderia pressioná-la ou elogiá-la de forma vazia para manter as aparências. Mateus, pai de Lucas, ex-advogado de postura intransigente, mantinha-se a maior parte do tempo com a coluna ereta e os dedos entrelaçados sobre a toalha impecavelmente branca. Seus olhos cinza varriam o ambiente, registrando cada gesto das pessoas ao redor. Quando falava, o tom de voz era firme, quase sentencioso, sempre sugerindo que as suas palavras continham mais autoridade do que as dos outros. "Este cordeiro está excelente, não acham?", comentou dirigindo-se a todos sem olhar diretamente para Camila. Nada como um prato bem preparado para uma ocasião especial, não é mesmo? Era o aniversário de Mateus, e tudo havia sido minuciosamente planejado para celebrar a data. O cordeiro assado tinha uma aparência suculenta e dourada, acompanhado de um purê cremoso e legumes caramelizados que exalavam um aroma irresistível. Camila teria apreciado mais a refeição se não estivesse tão preocupada com a postura, com as expressões e, sobretudo, com a maneira como Lucas agia a seu lado. Ele era o centro das atenções naquela noite, e Mateus fazia questão de mostrar repetidamente o quão orgulhoso estava do filho. "Lucas está trabalhando em um escritório de advocacia promissor", dizia Mateus, inflando o peito como um general ostentando suas medalhas. "É o caçula lá, mas já está encarregado de casos importantes. Não é formidável?" Helena, com a voz macia, sempre fazia coro. "Ele é brilhante, sempre foi. As notas dele na faculdade de Direito foram impecáveis. Lembro-me de como os professores o elogiavam. E agora, colhe os frutos do próprio esforço." Camila, sentada ao lado de Lucas, tentava manter o olhar firme, mas inevitavelmente se sentia diminuída. "É como se eu não existisse a não ser para enfeitar a cadeira ao lado dele", pensava. Quando Helena se dirigia a ela, normalmente era para perguntar algo superficial ou para elogiá-la de um jeito que não soava exatamente sincero. "Esse vestido em você está tão bonito, Camila", arriscava Helena com um sorriso. "Combina com o tom do seu batom." "Obrigada." Camila dava de ombros, sem saber muito bem como responder. Em seguida, Helena desviava o foco de volta a Lucas, como se a nora fosse apenas um respiro rápido antes de retomar o tema principal da noite. O vinho tinto servido no jantar era refinado, e Camila sentia-se tentada a saboreá-lo com mais cuidado. Precisava, de alguma forma, amenizar o nervosismo que a atingia. Atravessar aquele jantar parecia ser um desafio de resistência, pois cada segundo trazia uma crítica velada ou um comentário que a deixava ainda mais desconfortável. Sempre que ela se mexia um pouco na cadeira, temia estar chamando atenção indesejada.
E você, Camila? Mateus indagou num tom que mesclava curiosidade e desaprovação. Tem pensado em retomar os estudos? Lembro-me de que comentou algo sobre querer se especializar em algo ligado ao seu trabalho. Ela engoliu em seco antes de responder. Estou pesquisando algumas possibilidades. Talvez no próximo semestre eu inicie um curso de aperfeiçoamento... Mateus fez um som inexpressivo, como se não estivesse realmente interessado. Logo voltou-se para Lucas, erguendo a taça de vinho. A propósito, filho, preciso que me conte mais detalhes sobre aquele caso em que está trabalhando. Estou curioso para saber como você vai conduzir a defesa. Lucas sorriu, satisfeito com o pedido de atenção. Claro, pai. Estou cuidando de um processo corporativo complexo. Precisamos analisar cláusulas contratuais e verificar se houve quebra de confidencialidade. É um desafio grande, mas estou pronto para enfrentá-lo. Enquanto Lucas explicava todos os meandros do caso, Camila respirou fundo, tentando manter a aparência de indiferença. Ela sabia que aquele era o grande show da noite, a exaltação do filho perfeito, do advogado emergente, do orgulho da família. Ainda que quisesse ser solidária a Lucas, sentia que aquele constante endeusamento também alimentava seu temperamento explosivo e arrogante. Quando o garçom passou para reabastecer as taças, Camila, já distraída e pouco acostumada à formalidade, acabou esbarrando na própria taça, que se inclinou bruscamente. Em questão de segundos, o vinho tinto escorreu pela toalha branca, formando uma mancha enorme. Um silêncio quase palpável caiu sobre o ambiente. A sensação de catástrofe foi imediata, embora fosse apenas uma toalha. Mas naquela casa, pequenos deslizes pareciam ganhar proporções gigantescas. Lucas encarou Camila com um olhar fulminante, apertando o punho embaixo da mesa antes de explodir. "Dá para ser um pouco mais cuidadosa?" sussurrou entre dentes, mantendo a voz baixa para não escandalizar a mesa. "Você é muito desajeitada, quase patética." O rosto de Camila corou, e ela tentou limpar o vinho da toalha com o guardanapo. Do outro lado da mesa, Mateus desviava o olhar para a janela, claramente contrariado por aquela quebra da compostura que tanto prezava. Helena, por sua vez, pigarreou de forma nervosa, olhando para Camila como se quisesse consolá-la, mas sem dizer qualquer palavra de conforto. Era um apoio vazio, que não chegava a se materializar. Helena, com um sorriso forçado, chamou discretamente um funcionário para trocar a toalha, tentando dissipar o constrangimento. "Vamos retirar isso e substituir por outra, certo?" disse ela, olhando de relance para Camila, mas logo voltando a atenção ao garçom. A atmosfera ficou pesada. A tensão se estendeu por alguns segundos, quase sufocando Camila, que se perguntou se deveria ou não pedir desculpas. Sentia-se em um beco sem saída. Se retratasse demais, pareceria ainda mais frágil. Se mantivesse silêncio, poderia ser considerada ingrata. Acabou por não falar nada, recostando-se na cadeira e lutando para conter o tremor das mãos. Lucas, impaciente, levantou-se e agarrou o braço de Camila. "Vem aqui", disse com o senho franzido, arrastando-a para o corredor. Lá, longe da vista de Mateus e Helena, ele praticamente despejou sua raiva contida. "Você estragou a noite, entende? Sempre tão estabanada, sempre me fazendo passar vergonha na frente dos meus pais." Camila tentava se soltar do aperto, mas a mão de Lucas a segurava com força. "Desculpa, foi um acidente", murmurou, ainda tentando manter a calma. Ele, porém, estava cego de irritação. "Cala a boca", sussurrou, a voz grave e hostil. Então, num instante doloroso, Lucas levantou a mão e a estalou contra o rosto dela. O som do tapa reverberou pelo corredor silencioso. Camila ficou atordoada, os olhos cheios de choque e humilhação. Sentia o ardor na face, o coração disparado, sem saber ao certo como reagir. Com um nó na garganta, ela recobrou o equilíbrio, mantendo-se de pé à custa de um esforço enorme. Lucas continuou a encará-la por alguns segundos, ofegante, antes de se recompor e ajustar a gravata, como se quisesse voltar ao jantar e fingir que nada acontecera. "Arrume-se e volte para a mesa", ele ordenou antes de voltar para o salão. "E pare de me envergonhar."
Camila respirou fundo, tentando ao menos recuperar a compostura. Eu não vou chorar. Não vou me submeter a isso, repetia mentalmente, lutando contra as lágrimas que teimavam em surgir. Assim que conseguiu, retornou à sala de jantar de cabeça erguida. Os convidados e os pais de Lucas lançaram olhares curiosos e, ao mesmo tempo, constrangidos. Era impossível não perceber a tensão que emanava dos dois. Está tudo certo, querida? Helena arriscou perguntar num tom polido, embora não demonstrasse real preocupação. Camila, no entanto, não respondeu diretamente. Parou ao lado da cadeira, encarou Lucas e, sem dizer nada, abriu um leve sorriso gélido, quase desafiador. A frieza de seu semblante o pegou desprevenido. Por um breve instante ele pareceu confuso, como se não reconhecesse a mulher que estava à sua frente. Camila era estrangeira. Ela chegou ao Brasil focada em um objetivo: concluir a faculdade de biologia, interrompida por problemas financeiros. Para se sustentar, trabalhava em um salão de beleza, fazendo unhas e atendendo clientes de perfis variados. O cheiro de acetona, os frascos coloridos de esmaltes e a música ambiente eram o cenário rotineiro do seu dia a dia. Apesar de tudo, ela mantinha viva a esperança de um futuro melhor, onde pudesse enfim retomar os estudos que tanto amava. Você tem mãos muito delicadas para essa profissão, comentou certa vez Dona Celina, uma senhora que frequentava o salão toda semana. Ah, obrigada, respondeu Camila sorrindo. Ainda vou usá-las em pesquisas e análises de laboratório, se Deus quiser. Pois continue firme, disse Dona Celina antes de sair. Com perseverança, você chega lá. Nos intervalos entre um atendimento e outro, Camila relia anotações antigas de biologia, sonhando com o dia em que voltaria a mergulhar nos livros acadêmicos. Enquanto preparava pincéis e esmaltes, imaginava-se estudando organismos, observando células ao microscópio e participando de pesquisas de campo. Aquela rotina lhe trazia um sentimento de ansiedade misturado à empolgação, pois sabia que cada real ganho no salão a aproximava de sua meta. Lucas apareceu lá pela primeira vez como um cliente elegante, vestindo um terno caro que destoava do ambiente simples do salão. Ele pediu para ser atendido por Camila, chamando a atenção dela assim que se sentou à sua frente. Com um sorriso confiante, ele abriu um pequeno notebook, demonstrando estar ali mais por curiosidade do que pela necessidade real de um serviço de manicure. Boa tarde, cumprimentou ele, erguendo o olhar para encará-la. Pode cuidar das minhas unhas hoje? Disseram que você é a melhor profissional daqui. Claro, respondeu ela, tentando esconder a surpresa com o elogio inesperado. Como prefere que eu faça o corte? Apenas limpe e apare um pouco as cutículas, disse ele, voltando a digitar no notebook. Sabe, andei pensando em mudar algumas coisas na minha vida. Talvez começar a vir a lugares diferentes, conhecer pessoas novas. A conversa fluiu naturalmente. Ele perguntou sobre sua vida, de onde ela vinha, o que estudava. Surpresa por alguém daquele mundo sofisticado se interessar por seus sonhos, Camila abriu-se. Contou que estava juntando dinheiro para retomar os estudos em biologia. A vontade de falar sobre o assunto era tanta que ela mal notou o tempo passar enquanto lixava e polia as unhas dele. Estudar biologia? Que interessante, comentou Lucas com genuíno entusiasmo na voz. Você veio de onde? Sou de uma cidade pequena, fora do país, respondeu Camila, enquanto escolhia um creme para hidratar suas mãos. Precisei parar a faculdade por falta de recursos, mas não desisti. Admiro muito isso, disse ele fechando o notebook. Sabe, talvez eu consiga ajudar. Tenho contatos com fundos privados e gente disposta a bancar bolsas de estudo para estrangeiros talentosos. Camila ficou tocada por tanto apoio. Logo ele passou a trocar mensagens com ela depois do expediente, enviando links sobre programas de intercâmbio e universidades famosas. Em poucos encontros, Lucas a convidou para jantares e filmes, surpreendendo-a com agrados sutis. Um café do sabor preferido dela, um jantar italiano após um dia exaustivo no salão. Assim, construiu-se o início de um relacionamento em que Camila pensou ter encontrado alguém que admirava seus sonhos e a valorizava por quem ela era. Certa tarde ele ligou empolgado. Camila, preciso falar com você.
O que houve? Perguntou ela, o coração acelerado, já imaginando boas notícias sobre a suposta bolsa. Vamos nos encontrar amanhã. Tenho algo importante para discutir, disse Lucas, misterioso, antes de se despedir. Ela passou a noite quase sem dormir, fantasiando sobre o rumo de sua vida. No dia seguinte, Lucas apareceu no salão com um buquê de flores. Desculpe atrapalhar seu trabalho, mas eu precisava entregar isto pessoalmente, ele falou, abrindo um sorriso que fez Camila corar. Não é sobre a bolsa ainda, mas prometo que estamos muito perto de alguma resposta. Entretanto, a tal bolsa de estudos nunca se concretizou. A cada semana, Lucas surgia com uma nova desculpa. Houve corte de verbas. Eles priorizam outros departamentos. Ainda estou esperando resposta. Ao mesmo tempo, ele intensificava a atenção romântica, levando Camila a se sentir especial, quase uma princesa resgatada por um cavaleiro moderno. As amigas do salão diziam que ela estava sortuda, pois raramente viam um homem tão solícito. Você viu como ele te trata, Camila? Comentava Paula, uma colega de trabalho. É sempre carinhoso, sempre te elogia. Ele é um sonho, suspirava Camila. Só quero que dê tudo certo, inclusive com a faculdade. Mas às vezes, sinto que estou avançando rápido demais. Quando certa noite, Lucas se ajoelhou diante dela em um restaurante badalado e a pediu em casamento na frente de todos, Camila se viu pressionada a aceitar, mesmo achando tudo rápido demais. Havia fogos de artifício ao fundo, amigos filmando cada segundo, e a música do ambiente parou como se o mundo todo a observasse. Quer se casar comigo, Camila? Ele perguntou, olhando nos olhos dela. Com a atenção de todos, ela corou, balançou a cabeça e, quase sem pensar, disse sim, recebendo aplausos e brindes de desconhecidos ao redor. A cerimônia de casamento aconteceu em um jardim repleto de luzes penduradas. Flores brancas e arranjos de folhagens cobriam as mesas, enquanto um pequeno quarteto tocava músicas clássicas. Foi um evento luxuoso, com Mateus e Helena, os pais de Lucas, esbanjando recursos para celebrar o herdeiro. Camila usava um vestido de renda delicada, escolhendo detalhes que refletiam o sonho de uma vida a dois, repleta de amor e companheirismo. Nos primeiros meses de união, Lucas ainda se mostrava carinhoso, trazendo-lhe chás e cobertores quando ela se sentia indisposta, elogiando seus esforços em manter a casa organizada e sempre perguntando sobre sua rotina no salão. No entanto, as primeiras diferenças surgiram em pequenas observações que ele fazia de modo aparentemente inofensivo. Essa sua pronúncia de certas palavras em português é engraçada, dizia Lucas com um meio sorriso. Mas tudo bem, você se esforça. Camila franzia o senho sem saber se aquilo era um elogio ou uma crítica velada. Eu ainda estou aprendendo, mas vou melhorar, respondia, tentando soar confiante. Com o passar das semanas, as críticas aumentaram em intensidade. Lucas implicava com detalhes mínimos, como o tempero que ela usava na comida ou a forma como arrumava os livros na estante. Em público, ele continuava educado, mas na intimidade do lar, insinuações sobre a suposta incapacidade de Camila para tomar certas decisões se tornaram frequentes. Você não entende nada de finanças, deixa que eu resolvo, afirmava ele, pegando as contas na mão. Vai acabar fazendo bobagem se mexer nisso. Ela engolia em seco, sem coragem de retrucar, pois temia perder o apoio que, um dia, ele prometera para os estudos. Quando Camila engravidou, pensou que o nascimento do filho pudesse aquecer o coração de Lucas e trazer de volta o homem atencioso que a conquistara. No início, ele até pareceu feliz com a notícia, demonstrando curiosidade sobre consultas médicas e perguntando sobre enxovais. Porém, à medida que a barriga crescia, o humor dele oscilava. Ele reclamava de acordar à noite com qualquer movimento de Camila e, durante o dia, cobrava atenção absoluta, exigindo que ela estivesse sempre disposta a ouvir seus relatos sobre o trabalho. Você anda muito concentrada nesse bebê, esquece de mim, reclamava, revirando os olhos. Quando eu chego, quero ser recebido de forma decente. Eu estou cansada, Lucas, tentava explicar ela, tocando o próprio ventre. Preciso descansar. A gravidez exige muito do meu corpo.
Sempre uma desculpa, não é? Ele retrucava aborrecido. Em pequenas discussões, ele começou a elevar a voz. Palavras rudes, antes contidas, foram se tornando cada vez mais frequentes. Alguns dias, Camila chorava sozinha no quarto, lembrando-se dos sorrisos que ele lhe dera no salão, das promessas de estudar biologia juntos e dos jantares românticos que a faziam acreditar em um final feliz. Agora, o sonho se transformava em dúvidas angustiantes. Certa noite, depois de uma discussão banal sobre o local exato onde guardar documentos, ele a empurrou, fazendo-a tropeçar. A tensão se instalou na casa e Camila sentiu medo ao olhar para ele e enxergar um homem transtornado. Em outro momento, quando ela tentou argumentar que precisava organizar o quarto do bebê, Lucas a interrompeu com agressividade. "Você não sabe o que está fazendo", gritou, dando um tapa no encosto da cadeira. "Pare de fingir que entende de tudo." A cada episódio violento, Camila ficava mais confusa, sem saber se aquele era o mesmo homem gentil que um dia lhe prometera ajuda com a bolsa de estudos. O ambiente foi se tornando cada vez mais sufocante, levando Camila a questionar onde fora parar o homem gentil que a conquistara. A dinâmica entre Camila e Lucas se deteriorou de forma progressiva, quase imperceptível para quem via de fora. Nos primeiros meses de casamento, tudo parecia relativamente controlado, com Lucas mantendo a postura de marido atencioso em jantares de família e reuniões sociais. Entretanto, dentro de casa, as agressões verbais começaram a surgir em pequenos comentários, que com o tempo foram escalando. Ele passou a dizer que ela era inútil ou incapaz de fazer algo direito, como se a cada dia fosse preciso reforçar o quanto Camila dependia dele. Se ela ousasse demonstrar qualquer insatisfação, Lucas a silenciava com agressões verbais ou físicas, alegando que ela não tinha valor sem ele. O filho do casal, Tiago, ainda bebê, chorava no berço enquanto Camila tentava apaziguar os gritos do marido para que o menino não ficasse assustado. Alguns dias, ela se trancava no banheiro após um episódio de violência para tentar conter as lágrimas, desejando que o pequeno não testemunhasse aquele lado sombrio do pai. Em outros momentos, procurava manter a casa em silêncio completo, na esperança de evitar qualquer faísca que levasse a mais uma explosão de raiva. Mateus e Helena, convidados a visitar o neto de tempos em tempos, jamais demonstravam perceber, ou talvez escolhessem ignorar, as tensões evidentes. Quando chegavam, traziam presentes caros, comentavam sobre as conquistas de Lucas no escritório e raramente se dirigiam a Camila com algo que não fosse um elogio formal ou uma instrução disfarçada de conselho. "Camila, querida", dizia Helena certa tarde enquanto servia um chá, "você precisa ter mais paciência com o Lucas. Ele é muito exigido no trabalho, sabe?" Camila apenas meneava a cabeça, sem saber como explicar tudo o que acontecia a portas fechadas. Certa vez, tentou falar sobre o comportamento do marido, buscando um apoio sutil. "Às vezes acho que ele exagera um pouco", começou sem conseguir concluir o raciocínio, pois Helena logo desviou o foco. "É normal, minha filha. Você sabe como é a vida de advogados importantes." O olhar frio de Helena e a expressão de Mateus, que mantinha os lábios cerrados, deixavam claro que a conversa não prosseguiria. Quando Camila insistia, eles adotavam um ar de frieza e superioridade, como se a culpa fosse dela por não dar conta das supostas tensões de Lucas. Foi então que Camila decidiu agir por conta própria. A cada confronto, passou a registrar silenciosamente cada evidência de violência. Fotografava hematomas, guardava áudios de discussões, anotava datas e horários em um caderno escondido. No início, tremia ao segurar o celular para gravar a voz irritada de Lucas, temendo que ele descobrisse. Ao mesmo tempo, sentia o coração pulsar de determinação, pois sabia que, sem provas sólidas, nada conseguiria contra o status de advogado respeitável que Lucas construíra. "Você acha que alguém vai acreditar em você?", repetia ele, quando percebia o mínimo sinal de resistência. "Tenho amigos na polícia, influência no judiciário. Quem você pensa que é?" Camila engolia o medo e continuava. Precisava de cada detalhe que servisse de prova para, um dia,
derrubar as mentiras de Lucas. Um dia, mexendo na casa sem querer, Camila descobriu documentos antigos na casa de Mateus e Helena. Precisava buscar algumas roupas que Helena prometera lavar para Tiago, e enquanto procurava no armário do corredor, encontrou uma caixa velha cheia de papéis amarelados. Ao folhear os documentos, deparou-se com certidões e trocas de cartas que comprovavam que Lucas havia sido adotado secretamente, ainda bebê, e ele não sabia disso. Os papéis continham assinaturas de Mateus e Helena, revelando um esforço deliberado para esconder a adoção a qualquer custo, temendo algum escândalo que maculasse o sobrenome da família. Camila ficou paralisada diante do material, sentindo uma mistura de surpresa e urgência. Então esse é o grande segredo deles, pensou, entendendo finalmente a obsessão de Mateus e Helena em proteger Lucas de qualquer falha ou ameaça externa. A adoção, por si só, não justificava a crueldade do homem, mas explicava a dinâmica rígida do casal, que parecia disposto a tudo para defender a imagem de Lucas. Mesmo assustada com a dimensão desse segredo, Camila decidiu guardá-lo. Poderia ser uma carta valiosa no futuro, caso fosse necessário expor a hipocrisia e a manipulação daquela família. Contudo, isso não diminuía sua urgência em escapar do relacionamento abusivo. Ela prosseguiu reunindo provas e planejando uma forma de garantir proteção para si e para Tiago quando a hora chegasse. A rotina continuou tensa, com Lucas cada vez mais irritadiço. Ele notava um certo distanciamento de Camila, mas atribuía isso ao hormônio maternal ou à falta de disposição dela para agrados constantes. Num fim de tarde, enquanto Camila organizava alguns documentos do apartamento, o telefone tocou. Uma voz feminina se apresentou. Camila, aqui é Mariana. Gostaria de conversar com você sobre o Lucas. Camila estranhou, pois nunca ouvira falar de uma Mariana próxima a ele. Curiosa e tensa, aceitou o convite para se encontrarem em um café discreto. No dia seguinte, ela se sentou diante de uma mulher elegante, de olhar sério, que parecia medir cada palavra antes de falar. Sou irmã de Lucas, disse Mariana, exibindo uma antiga foto de família em que aparecia ao lado de um menino claramente parecido com ele. Fui renegada pelos nossos pais quando descobri algumas falcatruas do meu pai, Mateus, há anos. Camila ficou atônita. Se existia uma irmã, por que Mateus e Helena nunca mencionaram? Por que Lucas se apresentava como filho único? As perguntas borbulhavam na mente dela, mas Mariana prosseguiu, dizendo que denunciara esquemas obscuros do pai na época em que ele advogava. Em resposta, a família se voltou contra ela, rotulando-a de traidora. Pior ainda, Mariana afirmava ter provas de que Lucas repetia o padrão de manipulação e poder aprendido com os pais, só que agora acumulava relatos de violência doméstica. Antes de você, outras mulheres tentaram denunciá-lo, mas nunca conseguiram vencer a barreira de influências e dinheiro que eles têm, contou Mariana, tomando um gole do café. Soube por algumas conhecidas que você estaria sofrendo calada. Então resolvi te procurar. Camila respirou fundo, sentindo a tensão tomar conta do próprio corpo. Era assustador confirmar que Lucas vinha de uma linhagem de práticas ilícitas. Ele me agride, disse ela com a voz trêmula. Eu tenho medo porque ele sempre fala que pode me destruir se eu tentar algo. Mas eu venho juntando provas. Mariana assentiu, tocando de leve na mão de Camila. Eu posso te ajudar. Também sou advogada, apesar de não praticar na mesma área do meu pai. Tenho contatos dispostos a nos ouvir, mas precisamos ser estratégicas. As duas então formaram um pacto. Enquanto Mariana orientava Camila sobre como proceder legalmente, Camila providenciava provas adicionais, incluindo registros médicos de quando surgiam marcas de agressão mais graves. A cada novo ferimento, Camila fotografava silenciosamente, arquivando tudo em locais que Lucas jamais revistaria. Queria ter certeza de que no momento certo poderia apresentar documentos incontestáveis. Qualquer passo em falso e ele vai desconfiar, alertou Mariana, franzindo a testa. Se isso acontecer, pode ficar mais perigoso para você e para o Tiago. A ajuda começou sigilosamente, sem chamar atenção. Camila redobrou o cuidado ao usar o celular, evitando conversas suspeitas perto de Lucas,
e manteve suas anotações trancadas em um local seguro. Por vezes, no fim do dia, ela se sentia exausta de viver naquela tensão constante, mas quando olhava para o filho dormindo no berço, encontrava forças para continuar. Dias depois, recebeu uma mensagem de Mariana. Consegui contatos confiáveis que vão apoiar seu depoimento. Fique firme. Camila apertou o aparelho contra o peito, sentindo as batidas do coração acelerarem. Era o sinal de que as coisas estavam avançando, de que ela não estava mais sozinha naquele mar de ameaças e manipulações. A meta era clara: reunir as provas necessárias e apresentar queixa formal para processá-lo por violência doméstica e maus tratos. Conforme se aproximava a data decisiva, Camila sentia um nó de ansiedade a cada passo. Seguia registrando tudo: fotos de novos roxos, conversas agressivas, áudios de ameaças. Mariana, por sua vez, compilava os dados em um dossiê robusto. O próximo jantar na casa de Matheus e Helena, o mesmo em que Camila levou um tapa por ter derrubado o vinho, serviu como prova adicional. Parte do que aconteceu naquela noite ficara gravado no celular dela. Era mais um tijolo no processo que destronaria Lucas da posição de filho perfeito e marido exemplar. Todas as gravações revelavam uma face sombria que contrastava com a imagem pública de Lucas. Com a voz trêmula, Camila ainda lembrava do momento em que ele a ofendeu diante dos pais, acusando-a de estragar a noite. Helena pigarreara. Matheus desviara o olhar, mas ninguém ali a apoiara de fato. Agora, cada segundo daquele vexame viraria prova irrefutável, demonstrando como Lucas se comportava longe dos holofotes. Mariana se encarregava de organizar cada vídeo e áudio, etiquetando as evidências para que pudessem ser apresentadas de forma clara ao juiz. A expectativa crescia, trazendo consigo um medo palpável. E se algo saísse errado no último instante? Camila respirava fundo. Uma manhã, Lucas foi despertado por batidas firmes à porta. 2 policiais o conduziram para a delegacia sob a acusação de violência doméstica. O clima na residência se transformou imediatamente em caos. Matheus e Helena, ao saberem do ocorrido, correram para tentar consertar a situação, mas foram pegos de surpresa pela gravidade das provas. Quando chegaram à delegacia, perceberam que não se tratava de uma denúncia vazia. Havia gravações, laudos médicos e o detalhado dossiê preparado por Mariana. Camila esperava em uma sala separada, ainda trêmula, mas firme na decisão de levar o processo até o fim. Do outro lado da parede, Matheus falava com um investigador, tentando minimizar a situação. Certamente há um mal-entendido. Meu filho é um advogado conceituado. Essa mulher deve estar exagerando. Helena, por sua vez, tentava contatar amigos influentes, mas todos respondiam com cautela, alegando que a repercussão já era grande demais. Nenhum deles queria se envolver em um escândalo que pudesse manchar suas próprias carreiras. Camila, do lado de dentro, apenas aguardava a formalização dos depoimentos, acompanhada por Mariana e por um policial que a tranquilizava com palavras breves e precisas. A respiração dela se mantinha acelerada, consciente de que aquele instante marcaria o ponto sem retorno. No tribunal, Lucas sentou-se ao lado de um advogado renomado contratado pela família. Mantinha um ar arrogante, dizendo que Camila inventara tudo para tirar dinheiro dele ou para ganhar atenção midiática. Porém, as provas falavam por si. Mariana surgiu ao lado de Camila, apresentando gravações de ameaças, fotografias de machucados e depoimentos de pessoas próximas que confirmaram a conduta violenta de Lucas. O juiz ouviu cada parte com atenção. Matheus e Helena estavam presentes, visivelmente tensos, chocados ao perceberem a solidez do material contra o filho. Senhora Camila, pode descrever quando começaram as agressões físicas? Questionou o magistrado, olhando-a com seriedade. Camila respirou fundo, ajeitando o microfone diante de si. A voz saiu embargada, mas firme o suficiente para ser ouvida com clareza. Começou de forma sutil, Excelência. Primeiro eram palavras, ofensas diárias. Depois vieram empurrões, tapas, até que eu decidi registrar tudo para não ser chamada de mentirosa. O advogado de Lucas
pediu a palavra, alegando que a acusação era uma tentativa de difamação planejada, mas Mariana apresentou as gravações. Áudios em que Lucas gritava insultos e ameaçava Camila de retaliações legais. Enquanto isso, Mateus tamborilava os dedos na perna, insatisfeito e visivelmente nervoso. Helena, de cabeça baixa, não trocava olhares com ninguém. No intervalo, Lucas chamou o advogado de lado, exigindo que ele derrubasse aquele caso de qualquer maneira. Mas nada parecia capaz de anular as fotos de hematomas e as mensagens de texto raivosas que haviam sido anexadas ao processo. A muralha de influências e dinheiro, desta vez, não era suficiente para proteger Lucas das consequências de seus atos. Em meio às audiências, Mariana revelou algo que abalou definitivamente a defesa de Lucas. Ela descobrira extratos e contratos que provavam uma enorme dívida de Lucas em jogos de azar, algo mantido em absoluto segredo. A tensão na sala do tribunal aumentou quando ela apresentou esses documentos, detalhando transações que Lucas fazia em contas no exterior e empréstimos vultosos para cobrir perdas em apostas ilegais. Era evidente que ele estava sob pressão de credores perigosos. Isso explicava a mudança repentina de humor e o ódio crescente que ele descarregava em Camila. A sensação de controle que ele tentava manter em casa era diretamente proporcional ao medo de ser desmascarado, manchando sua reputação de vez. Senhor Lucas, poderia nos explicar esta sequência de depósitos e retiradas? Inquiriu o juiz, erguendo as sobrancelhas ao analisar os papéis. Lucas gelou, pois percebeu que não havia como justificar legalmente aquelas cifras vultosas. Seu advogado tentou argumentar que se tratava de investimentos arriscados, mas Mariana exibiu recibos que comprovavam a origem duvidosa de cada quantia. A expressão de Mateus refletia pânico, enquanto Helena parecia prestes a desmaiar no banco de trás, pois compreendia que o filho perdera de vez a máscara de cidadão impecável que tanto cultivara. O murmúrio no tribunal cresceu, e logo ficou claro que a carreira e a honra de Lucas ruíam rapidamente, sepultadas pelas provas de violência e de atividades ilícitas. Ao final do julgamento, o juiz declarou Lucas culpado das acusações de violência doméstica e agressão, sentenciando-o a 8 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 5. Foi um momento de silêncio estarrecedor. Uma leve comoção tomou conta do plenário, com sussurros incrédulos e olhares de reprovação dirigidos ao réu, agora impotente. Lucas empalideceu ao ouvir o martelo do juiz e policiais o algemaram imediatamente. Mateus e Helena deixaram o local de cabeça baixa, cientes de que a reputação da família estava arruinada. Os jornais logo noticiaram: advogado de prestígio preso por abusos e ameaças contra a esposa. Com Lucas na cadeia, Camila pôde enfim respirar. Ao sair do tribunal, sentiu a tensão escorrer pelos ombros, como se estivesse se libertando de um peso enorme que a acompanhara por tanto tempo. Mesmo tremendo um pouco, reuniu suas coisas do apartamento que dividia com Lucas e não olhou para trás ao fechar a porta pela última vez. Cada objeto que colocava em caixas trazia lembranças dolorosas. O tapete da sala onde ele costumava gritar, a cortina que ela limpava para disfarçar manchas de raiva contida. Mas naquele instante, a dor começava a se converter em alívio. Com o caminhão de mudanças estacionado, Camila ajeitou a última caixa e partiu, guiando-se pela certeza de que estava tomando a decisão correta para si e para Tiago. Ao chegar ao pequeno, porém aconchegante, apartamento de Mariana, foi recebida com um abraço caloroso e um sorriso que exalava cumplicidade. Bem-vinda ao seu novo lar, Camila, disse Mariana, abrindo espaço para as caixas na sala apertada. Sei que não é grande, mas aqui você pode ter paz. Paz é tudo o que preciso, respondeu Camila, secando uma lágrima que teimava em escorrer. Obrigada por me aceitar aqui, de coração. O lugar era simples, uma sala modesta, 2 quartos minúsculos e uma cozinha integrada, mas o acolhimento de Mariana transformava aquelas paredes em refúgio seguro. Enquanto desfazia as malas, Camila notava o silêncio tranquilo que reinava.
sem receio de vozes agressivas rompendo a calma. Tiago, ainda muito pequeno, podia agora dormir sem sobressaltos ou choros que carregassem o medo do pai. De vez em quando, o menino engatinhava até a caixa de brinquedos e agitava as mãozinhas, atraindo a atenção das duas mulheres que prontamente se desmanchavam em sorrisos. Para Tiago, aquele era um lar luminoso, onde não havia gritos nem sombras ameaçadoras. Mariana, na prática, tornou-se uma tia amorosa e uma espécie de segunda mãe para Tiago. Em cada pausa no trabalho, ela aparecia com um agrado para o sobrinho ou dedicava um tempo a conversar com Camila, oferecendo não apenas conselhos, mas também um ombro amigo. "Sei o quanto foi difícil chegar até aqui", dizia ela certa noite, enquanto embalava Tiago para que dormisse. "Mas acredite, você é mais forte do que imagina." Camila assentia, lembrando-se das provas que acumulou, das noites aflita diante de Lucas, das fugas para o banheiro temendo o próximo grito. Tudo agora parecia uma lembrança distante, embora ainda lhe causasse calafrios. No entanto, cada dia ao lado de Mariana, naquele espaço de ternura e cuidado, representava um passo firme rumo à reconstrução da própria vida. Nos meses seguintes, Camila recuperou a confiança para retomar os planos na faculdade de biologia. Se antes ela vivia sob manipulação e violência, agora dispunha da estabilidade necessária para persistir nos estudos. Com a orientação de Mariana, que além de advogada tinha vários contatos em fundos de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade, Camila conseguiu bolsas e subsídios para voltar a estudar. "Você merece cada oportunidade, Camila. Use tudo isso para trilhar o caminho que sempre sonhou", incentivava Mariana, enviando formulários e propostas de estágio. "Vou me esforçar ao máximo", respondia Camila, folheando materiais de biologia com um entusiasmo que nunca deixara de existir, mas que estivera sufocado por tanto tempo. Aos poucos, a jovem que sonhava em pesquisar seres vivos e descobrir novas possibilidades na área de saúde reapareceu, transbordando vontade de aprender. Livros sobre microbiologia e ecologia se acumulavam na pequena escrivaninha do quarto, e Tiago, já habituado às prateleiras cheias de anotações, brincava com lápis coloridos enquanto a mãe revisava conteúdos para as provas. O olhar de Camila voltava a brilhar e sorrisos se tornavam mais frequentes. Era a certeza de que um ciclo de dor finalmente se encerrara. A formatura foi um marco inestimável na vida de Camila. Ela se preparou com a sensação de estar encerrando um capítulo repleto de obstáculos. No auditório lotado da universidade, vestindo beca e carregando no peito o orgulho de ter vencido tantas barreiras, ela subiu ao palco para receber o diploma de biologia. Enquanto o reitor anunciava seu nome, o coração de Camila batia acelerado, lembrando-se de cada lágrima, cada hematoma, cada dia em que ela imaginou desistir. Mas naquele instante, tudo valera a pena. "Isso é para você, Tiago", murmurou abraçando o diploma. O grito mais empolgado vinha de Mariana, que aplaudia de pé na plateia. Tiago, em seus braços, batia palminhas sem saber ao certo o que acontecia, apenas captando a energia feliz que tomava conta do ambiente. O menino olhava para cima, encantado com as luzes, as vozes e o sorriso radiante da mãe. Aquele pedaço de papel simbolizava, para Camila, não apenas a realização de um sonho acadêmico, mas também a liberdade e a superação de um passado conturbado. "Parabéns, doutora em biologia!", gritou Mariana em tom de brincadeira, quando Camila desceu do palco. "Bom, agora você vai mudar o mundo, não é?" "Vou tentar", respondeu Camila emocionada, "e obrigada por tudo." Enquanto isso, em paralelo, Mateus e Helena enfrentavam o ostracismo social. O escândalo derrubara o prestígio construído em décadas de trabalho e de aparências. Contratos e parcerias com o antigo escritório de Mateus foram cancelados. Os clientes e amigos importantes preferiram se afastar da família, talvez temendo se envolver em qualquer desdobramento negativo. A mansão, antes palco de jantares pomposos e regada a conversas sobre influência, transformou-se em um local vazio e silencioso, onde o orgulho não encontrava mais sustentação na realidade.
Não podemos continuar assim. Mateus desabafava com Helena, andando de um lado para o outro no salão deserto. Tudo o que conquistamos está desmoronando. E de quem é a culpa? Retorquiu Helena com um olhar aflito. A sociedade nos julga como se fôssemos cúmplices. Tentando se livrar de parte do fardo, em um ato de desespero, os dois decidiram revelar ao círculo social que não eram os pais biológicos de Lucas, na esperança de que isso os desvinculasse da mancha deixada pelos crimes do filho. Entretanto, não deu certo. As pessoas continuaram a culpar a família inteira, pois todo o contexto de abusos, manipulações e encobrimentos já era de conhecimento público. A informação sobre a adoção apenas fez com que a hipocrisia de Mateus e Helena ficasse ainda mais evidente. "Vocês esconderam isso por tantos anos?" reclamavam alguns conhecidos, reprovando a desonestidade do casal. O que mais estavam dispostos a omitir? Lucas, por sua vez, soube na prisão que fora adotado e se viu tomado por um misto de raiva e incredulidade. Para ele, que sempre se gabara do valor do sangue da família, aquela notícia era um golpe profundo, abalando ainda mais seus dias escuros atrás das grades. "Eles me enganaram a vida toda", murmurava numa ligação fria com Helena. Então tudo não passou de uma encenação? A descoberta não trouxe alívio a ninguém. Enquanto Lucas afundava em questionamentos sobre sua identidade, Mateus e Helena amargavam o vazio de uma reputação destruída. O nome que tanto cultivaram não inspirava mais respeito. A casa enorme permanecia silenciosa, um testemunho arquitetônico de ambições que, no fim, resultaram em solidão e vergonha. Camila, no entanto, seguiu firme e sem olhar para trás. Agora, com Tiago no colo e o diploma em biologia nas mãos, sentia que finalmente alcançara a paz. Se antes sofrera ameaças e agressões cotidianas, agora tinha a segurança de oferecer ao filho um lar repleto de amor. Em passeios tranquilos pelo bairro, ela apontava árvores e pequenos animais para Tiago, explicando curiosidades sobre a natureza. "Sabia que essas formigas carregam folhas maiores que elas?" dizia, encantando o menino com seu recém-graduado conhecimento. Nada mais a impedia de sonhar, de pesquisar, de expandir horizontes. A força de Camila se refletia nas descobertas científicas que começava a desenvolver e em seu papel de mãe dedicada, mas também em sua determinação de não se calar diante de outras situações de violência que observava ao redor. Sempre que podia, ela dialogava em rodas de conversa ou palestras comunitárias, compartilhando parte de sua história, mostrando como era possível denunciar, lutar por justiça, recomeçar. "Você não precisa se identificar plenamente comigo", dizia a mulheres em abrigos e ONGs. "Mas quero que saiba, existe saída, e eu posso ajudar a encontrar caminhos, assim como me ajudaram." Ao encerrar esses encontros, retornava para casa exausta, mas de coração leve. Tiago, agora maiorzinho, corria até a porta para abraçá-la, e o carinho nos braços do filho recompensava qualquer esforço. Mariana, da cozinha, sorria ao vê-las juntas, pois sentia que aquele lar havia se tornado um espaço de renascimento para todos. Era palpável a sensação de esperança que circulava pelos cômodos, uma energia luminosa e acolhedora. Assim, a dor se converteu em esperança para si mesma e para quem cruzasse seu caminho. O passado marcado por violência e manipulação não definia mais o presente de Camila, que agora podia trilhar seus passos sem medo, explorando todas as oportunidades que a vida lhe oferecia. A cada dia, ela renovava a convicção de que seu valor não dependia de validações externas ou de relacionamentos que a aprisionassem. Com Tiago ao seu lado, ela sabia que o futuro enfim se abria repleto de possibilidades, livre das correntes que um dia tentaram silenciá-la.